Muito bem, vamos lá? Vamos estudar? Quem é o juiz mais justo de todos os tempos? O juiz mais justo, mais correto, mais coerente, mais perfeito de todos os tempos. Vamos saber quem é esse juiz e como é que ele trabalha. Vamos lá. Está fazendo a foto? Pode fazer. Fez a foto? Deu tempo? Deu não? Vou voltar para você. Faça a foto aí. Vai dar certo. Muito bem. Beleza? Então vamos lá. Quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo muito ruim. Olha aí, o homem triste aí, ó, na hora do acerto de contas aí, ó. Guarda lá só, observando. Isso aí está em maus lençóis. Mas, por outro lado, quando você não deve nada ou quando tem como pagar a dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. Está aí, essa daí está feliz, está devendo nada, está tudo ok. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Está num tribunal diante de todo o universo para ser julgado? O que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Olha aí. Esse camarada aí lembra um que eu falei para vocês que foi expulso do céu, não lembra? Então, apontando aí, ó. Veja bem, a cena aqui é fácil de raciocinar. Ó. É claro que isso aqui são imagens simbólicas, figurativas, mas imagine só, o inimigo de Deus apontando os pecados, criticando, falando mal, entregando, fazendo o papel aí do X9 com o pecador. Ao lado do pecador, quem é que está? Jesus Cristo. Se esse pecador não tivesse ao lado de Jesus, o que aconteceria com ele? Indefensavelmente ele estava o quê? Derrotado, perdido, abatido. Mas lá no interior, o pessoal dizia assim, a minha mãe dizia assim, no caso desse aqui, ó, a Valença é que ele está com Jesus. Né? A Valença é o novo, né? Mas o certo é que ele está ao lado de Cristo. Então, por mais que o inimigo esteja apontando, mas ele está seguro, porque ele está com Cristo. Agora, se estivesse sem Cristo, nada feito. Muito bem. Agora, o que Deus julgará? Ou o que julgará Deus? Traduza do seu jeito aí. Mas Deus vai julgar o quê? Quando ele vier para julgar, já que ele é o juiz, como é que vai ser esse julgamento? Ele vai julgar o quê? Vamos ver o texto bíblico de Eclesiastes, de Salomão, capítulo 12, verso 14. Veja bem, ó. Porque Deus há de trazer a juízo quantas obras? Toda, 100%. Até tudo o que está encoberto. Quer seja isso bom, quer seja isso mal. Todo o nosso proceder. Tudo, 100%. Não importa o que foi que nós fizemos. De bom ou de ruim. Se foi bom, ele vai dar um like, né? Ok, gostei. Se foi ruim, mas ele vai julgar tudo? Não vai escapar nada? Nada. O texto bíblico é bem claro. Entendeu? Muito bem. Então Deus vai julgar o quê? Todas as nossas, sejam elas boas ou sejam elas, muito bem. Então fique ciente disso. Nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Nada. Você já viu, por exemplo, algumas pessoas que compram e simplesmente não pagam, se esquivam e acham que não vale nada. Mas lá no juízo, vai ter que pagar. No tempo desse eu tinha um cliente, ele me comprava umas coisas e tal. Acho que ele comprava do Vicente também. Não vou dizer o nome do homem aqui, porque é questão de... Vocês também não conhecem, mas mesmo assim, ninguém vai falar. Então, teve um dia que ele ficou me devendo R$20 e mais 35 centavos. E ele estudou um jeito, uma estratégia de não pagar esses R$30 e 35 centavos. E eu só pensando. A minha parte eu fiz, tentando ajudar ele. Não é nem pelo dinheiro, porque R$20 e 35 centavos, deixa para lá. Mas esse homem corre um risco sério de ficar fora do reino de Deus por causa desse dinheiro. Porque é pecado isso daí. Como ele nunca pagou, é claro que ele não se arrependeu. Para se arrepender tem que se converter, tem que pagar.
E ele inventou tanta da história para pagar R$ 20 com mais 35 centavos, que ele chegou até a dizer que ia me pagar só quando eu recebesse um dinheiro do INSS, que nunca saiu, já tem uns 5 anos isso. Pois esse irmão, que ele é de uma outra igreja, poderá ficar fora do reino de Deus por causa desses R$ 20,35. Terça-feira da semana passada, me deu assim uma vontade de ir lá, ver se livrava esse pobre, só para dizer, seu fulano de tal, olha, não é o dinheiro não, eu estou preocupada com a sua salvação, que o senhor disse que é crente, o senhor disse que crê em Deus, o senhor não quer acertar isso, pode até fazer uma doação para um pobre que passar aí, mas se livre desse negócio, isso vai te fazer mal, homem de Deus, te acorda, está aqui o texto bíblico, Deus vai levar em conta tudo, então é tudo mesmo, entendeu? Eu posso perdoar ele? Posso. Mas para me perdoar eu tenho que ir lá conversar com ele, porque se eu perdoar daqui, ele continua com a dívida lá. Entendeu? Eu não tenho nenhuma dificuldade de... Não, isso aí já era. Há 5 anos. O problema é ele lá, o problema está com ele, e ele precisa ver. Estou dando um exemplo desse caso, bem singelo, bem simplesinho. Para acender um despertamento de que tudo será levado em conta. Tudo, gente. Então, veja bem. Quantos comparecerão perante o juízo? Quantas pessoas? O que vocês acham? Vocês acham que serão só os homens, só as mulheres, só aqueles que pecaram muitos pecados, só os que mataram e roubaram, só os pedófilos, só os assaltantes de banco? Quem são os que vão comparecer perante o juízo? Será que é todos? Vocês têm certeza? Vocês estão estudiosos mesmo, viu? Parabéns. Porque quantos deverão comparecer ante o tribunal de quem? Com qual objetivo? Vocês viram que aquele texto, quem falou foi Salomão em Eclesiastes, não foi? E ele falou que vai ser julgado tudo, ou bom ou mal, não foi? Agora, quase 700 anos depois, o apóstolo Paulo, que não conheceu Salomão, falando do mesmo assunto, disse o quê? Como é que eles sabiam disso? Lá na primeira lição nós dissemos que quem instruiu esse povo foi quem? Não foi Deus? Para ver como eles não se combinaram nada, porque eles viveram uma diferença de aproximadamente 700 anos de um para o outro. E falando do mesmo assunto, eles disseram, Deus vai levar em conta tudo, ou bom ou mal, ou bem ou mal. Porque a inspiração é a mesma, veio lá do alto, foi dado para um, foi dado para o outro. Então, do jeito que Salomão estava consciente de tudo, o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto aos Coríntios, e para nós aqui de São Cristóvão, estava consciente também, e nós aqui devemos estar conscientes do mesmo jeito, do mesmo jeito. Agora, esses problemas, gente, é porque a nossa natureza, ela é contaminada, é como se fosse um imã, que está aqui atraindo todo tipo de metal para si. Não é fácil não, gente, é difícil. Você ter uma ideia? Quando eu morava no interior, em 1997, inclusive hoje é quanto? Hoje é 19, né? Hoje está fazendo 23 anos que uma hora dessa eu estava chegando em Brasília. Adolescente, fiquei maior de idade, 18 anos e fui logo. Quando eu fui para Brasília, eu fiquei devendo, me lembro demais, que eu era adolescente e comecei a ficar viciado em jogo de sinuca. E aí o vício do jogo é tão complicado que você não tem liberdade. E eu lembro que teve uma vez que eu, querendo jogar e não tinha dinheiro, e eu fui jogar sinuca, na sinuca de um homem que... Eu falei com meu irmão sexta-feira, ele disse até que ele tinha morrido essa semana, esse homem, lá no interior. Ele trabalhou tanto que morreu, não deu tempo de fazer outra coisa, só trabalhar, direto, aí morreu. Então, aí eu joguei sinuca lá na sinuca dele e fiquei devendo para ele 50, não sei quantas, 50 e algumas fichas de sinuca. E aí, nesse meio tempo, eu fui embora para Brasília. O tempo passou e eu não lembrei mais disso, fui para Brasília. Passou. Alguns anos atrás aí, eu não sei se há uns 6, 7 anos atrás, eu estava me preparando para ir para o interior e me veio na lembrança essa dívida de não sei quantos anos. Já fiz um cálculo aqui do dinheiro, assim que eu cheguei lá, eu fui lá na casa dele, procurei ele, contei a história para ele, ele disse, não lembro mais não. Mas eu lembrei agora e vim só te pagar. Calcula quanto é o preço de hoje, aí do seu jeito ele calculou, fui lá, paguei. Então lembrei da dívida, era de jogo, era não sei de quê, mas a dívida existia lá, quando eu era adolescente lá no interior. E ele ficou surpreso, eu disse, não posso ficar surpreso não, eu estou fazendo só a minha parte, estava devendo,
lembrei, e aí já vinha para cá, já reservei, está aqui, sua dívida está paga. Então, tem que levar em conta tudo. Então, aqui está dizendo que são todos que vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Todas as pessoas, não vai escapar um sequer, todos. E isso é bom ou é mal? É bom. Porque se Deus não julgasse, só deixasse o camarada de fora do reino de Deus e pronto. Senhor, mas por que eu não fui? Não, ele vai explicar. Então nós temos tempo de graça, de oportunidade para se recuperar. É fácil? Não é fácil. Não acha aí que é fácil, não fique iludido, achando que vai ser moleza. Não. Tem que ter uma vida de oração, de estudo da palavra, de concentração. Peço oração às pessoas, ore por mim, eu sou fraco, preciso ser mais forte. Então fale com Deus, bote seus vidas na mão de Deus, eu devo botar a minha, você deve botar a sua, e Deus vai ajudar, porque na carta aos Romanos, inclusive é o tema da lição dos jovens desse trimestre, lá o apóstolo Paulo diz que nós nos arrependemos, não é porque nós somos bons não, porque é a misericórdia de Deus que nos leva ao arrependimento. Então vamos suplicar por essa misericórdia, que Deus vai nos ajudar e vai dar tudo certo. Não vamos desanimar, porque desanimar não resolve nada. Agora, aonde é que estão registradas as nossas ações? Tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, ou as omissões, ou enfim, tudo que a gente faz, ou até deixa de fazer quando devia ter feito, estão registradas aonde? Olha só, olha o texto bíblico aí como é claro aí, ó. Aqui João, quando falar de Apocalipse, você está vendo aí, ó, tudo ele viu ou ele ouviu. Foi assim que ele recebeu a mensagem do Apocalipse. Então, no caso, ele diz que viu os mortos. Esses mortos que ele viu eram grandes, eram pequenos, eles estavam diante de Deus. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deixa eu voltar para cá só um pouquinho, porque é uma questão assim muito teológica, e eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Pode ter ficado uma dúvida, porque se fosse eu que tivesse aí, já ficava com a dúvida. Ó. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Se eu tivesse aí sentado ouvindo alguém falar aqui, eu já criava uma dúvida. Pois é, talvez seja a mesma. Espera aí, então veja bem, vamos ver se é a mesma dúvida. Paulo, você acabou de falar para nós anteontem, que os mortos foram sepultados, a terra comeu, se acabou. Só na ressurreição que Deus vai ressuscitar. Não foi? Foi. Agora você vem mostrar um texto bíblico dizendo que João viu os mortos, grandes e pequenos, diferenciou até o tamanho. E ainda mais, eles estavam diante de Deus. Como é que você harmoniza essa informação de que ambos morreram e agora João vê-los diante de Deus? Você não ficou com essa dúvida aí não? Porque se fosse eu tinha ficado. Vamos explicar o texto, né? Olha só. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. Resultado final, esses mortos estavam diante de Deus, mas em que condição? Era as suas vidas escritas nos livros, não era o morto, literalmente lá, que estava lá, morto-vivo, entendeu? Ele viu o registro dos mortos, e a força de expressão do profeta foi dizer, vi os mortos. Aí você vê que ele complementa dizendo, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Percebe que ele está falando da escrita? Escrita nos livros? É simples assim. Então, para a gente ler a Bíblia, nós temos que raciocinar bem, pensar nas palavras, no conjunto da obra. E é aí que os espertos, para tirar vantagem da nossa falta de conhecimento, nos enganam. Porque se chegar alguém aqui que não contextualiza a história toda, poderia dizer para vocês assim, as pessoas só morrem aqui, mas de fato elas não morrem, elas vão para o céu, porque elas estavam em pé diante de Deus, pequenos e grandes. E aí você, sem o contexto, ia ficar dizendo, é mesmo. Na verdade, o corpo se acaba aqui, mas a alma, não sei mais o que, vai para o céu, porque João viu elas em pé diante de Deus. Aí você vai ver, está tão simples de entender. Ele se refere à história deles que estava nos livros.
e concluir, julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. É o registro da pessoa. Entendeu? Então, quando o juiz manda chamar alguém para ser julgado, antes, porém, ele não avaliou, não foi o que estava escrito? Lá não estava o relato todinho nos livros, quando ele disse, agora pronto, já analisei tudo, agora eu chamo ele pessoalmente. Aí a pessoa vem para ser julgado. Não precisa que a pessoa esteja de pé diante do juiz lá a vida toda, enquanto ele analisa o caso. Então, quando Deus colocou esses registros aqui, essas pessoas estavam mortas no pó da terra. Muito bem, evangelista, qual era a tua dúvida? Era essa mesmo, né? A Bíblia não diz quantos. Está no plural, ó. Veja bem. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, sem dizer a quantidade. Entendeu? Agora, por que está aí o termo livro? Porque, veja bem, a Bíblia, gente, foi escrita com mensagens do céu em linguagem humana. Eu não imagino que no céu, lá no tribunal de Deus, esteja lá realmente livros de papel, madeira. O sistema do céu tem tudo para ele ser muito mais avançado do que um livro. Agora, quando Deus mostra para João, ele mostra livros para que João tivesse facilidade de transmitir isso para nós. Isso é o de menos, mas é só uma questão curiosa, né? Alguém pode perguntar, mas derrubaram uma madeira mesmo para fazer o papel, para fazer o livro lá no céu? Não, o sistema de livros é mais avançado. Vocês querem um exemplo? Lá em casa eu tenho um armário que eu comprei um tempo desse aí para colocar meus livros. Eu tenho muitos livros, muitos livros, já li muitos livros, eu tenho muitos livros. Então eu comprei um armário, eu enchi esse armário de livro. Mas com a tecnologia de hoje, eu poderia pegar todos esses livros e colocar no HD de computador. Que tamanho é um HD? Desse tamanho? Aí eu posso dizer assim, ó, eu tenho 200 livros aqui. Aí você olha, cadê o papel? Está no HD, não é assim? Então, por isso é que eu penso que o sistema do céu é muito mais avançado. Embora, para eu e você compreender melhor essa didática, o apóstolo, o profeta João, disse que viu os livros. E a Bíblia menciona como sendo mesmo livros. Ok? Então, onde é que estão registradas as nossas ações lá no céu? Em livros arquivados. Deus tem lá. Porque Deus tem um acusador, nós vimos lá ainda agora há pouco, né? Satanás. E aí Deus precisa disso registrado. Não porque Ele não sabe de memória, porque Ele é infinito. Mas o universo está expectante para saber o que houve de fato, porque há uma acusação de Satanás e há uma justificação de Deus. Então Deus vai provar perante os livros o que de fato aconteceu, julgar, deixar tudo ok, tudo beleza, passado em pratos limpos, para que o universo inteiro saiba que Deus é justo e que o inimigo é o acusador. Muito bem. Opa, não, peraí, deixa eu voltar. É isso mesmo, então vamos lá. Agora, quem são as testemunhas? Em todo juízo, em todo julgamento não tem as testemunhas? Como tem os acusadores, como tem a defesa, como tem o juiz, como tem o advogado, né? Enfim, olha só, preste atenção nesse texto. Esse texto não é tão fácil de entender. Olha só. Vede é o mesmo que olhem. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Quando você lê esse verso, quem são as testemunhas? Dá uma ligeira impressão de que esse verso não responde à pergunta. Se a gente não pensar direito no texto, a gente pensa assim, mas esse verso não responde essa pergunta. Porque a pergunta é, quem são as testemunhas? Você vem me mostrar um verso que diz, vede, não desprezei algum destes pequeninos. Porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mas está falando de outra coisa, não dá essa impressão? Mas sempre eu sou teimoso, gente. Tem algumas coisas que eu sou muito teimoso. Só basta eu perceber que aquilo vai dar certo para me ficar teimoso, até dar certo. E quando eu vejo que não dá certo, eu descarto. Vamos entender o texto. Prestem bem atenção. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Quando você lê o texto, qual é a palavra-chave em questão no texto? Se você tivesse que destacar em vermelho, a palavra-chave, aquela palavra que dá o tom
do verso, qual era a palavra? Pequeninos, porque veja só, vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Ele está falando de quem em relação aos pequeninos? Ser humano, de nós, homens, mulheres, seres humanos, entendeu? Por que não deve ser desprezado? Porque eu vos digo, isso aqui é Jesus que está falando, que os seus anjos, esses anjos são de quem? Vê se vocês mataram a charada do verso. Nossa, ele não está se referindo aos pequeninos? É como se estivesse dizendo assim, ó, cuidado, não despreze as pessoas que estão vindo aqui para a igreja. Essas pessoas se esforçam, elas trabalham, mas quando termina o dia cansado, elas vêm para cá, a gente cuida delas tão bem, a gente queria até abraçá-los, mas não pode, mas a gente oferece um lanche, uma água, um lugar refrigerado, um estudo com todo o carinho, esse povo é importante, cuidado. Cada um deles aqui tem um anjo, tem 2 anjos que cuidam deles, então não mexa com eles. E esses anjos, eles vão direto ao Pai todo dia, levar informação sobre eles, então não julgue, não mexa com eles são importantes. Então ele está falando aqui dos pequeninos e os seus anjos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Em outras palavras, não prejudique esses pequeninos, porque cada um deles tem seus anjos, que levam o relato deles todo dia para o céu, e se alguém tiver que falar deles aqui é Deus, que é o Pai, que é o dono, que é o Criador. Então, esse vai e vem dos anjos do céu, levando o relatório do que acontece aqui para lá, não é porque Deus não saiba, Deus é onisciente, é porque a palavra de Deus diz que Deus colocou anjos para cuidar dos seres humanos. Lá no Éden, os anjos apareciam para conversar com Adão e dar informações seguras, do cuidado para ele não cair na tentação, todo esse processo. Você vê a Bíblia falando que anjos apareceram para Abraão, que apareceram para Jacó, que apareceram para Isabel, que apareceram para Maria, que apareceram para um monte de gente. E diz a palavra de Deus nos Salmos, de número 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o chamado anjo da guarda. Em Hebreus 1,14, Deus diz que os anjos são ministradores para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Então, quando você lê um texto como esse, não fique intrigado com o texto, pare para pensar e veja que Jesus está dizendo que você aí tem um anjo com você, que cuida do seu caso, que leva a sua história. Por quê? Porque o inimigo também tem os anjos dele, que vão só lhe acusar, mas Deus colocou um anjo poderoso do seu lado para lhe defender. Quando você vê o livro de Zacarias, no capítulo 3, tem uma cena interessante, e ao mesmo tempo intrigante. Está lá o sumo sacerdote Josué, todo sujo. O sujo ali significa pecado. Do lado dele está Satanás acusando, perturbando, enchendo o saco, como se diz na linguagem popular. Do outro lado está o anjo de Deus protegendo, não deixando o inimigo extraviá-lo. E aí Deus intervém e diz, deixa ele de mão. Ele vai tomar um banho, vamos usar a minha linguagem aqui, trocar de roupa, vai fazer a barba, vai se arrumar, isso com a minha graça, né? Eu estou usando uma figura de linguagem aqui. Eu vou livrar ele da sua mão, porque você não tem poder sobre ele. Quem tem sou eu, ele é meu. Então há um conflito entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo. E saiba que os anjos de Deus são mais fortes, mais poderosos, e eu e você estando ao lado de Deus, Deus coloca guardas, protetores, que são os anjos para nos proteger. E aí eles sobem e descem levando o relatório de tudo que aconteceu. Então eles serão testemunhas nesse juízo. Como quem diz, eu estava lá. Na hora que o inimigo disser, não, mas você fez isso. E o anjo, não, eu estava lá. Está aqui o relato que eu trouxe. Ó. Viu? Como nós não estamos só? Parece que nós estamos só. Assim, no olhar a gente não vê. Mas está cheio de anjos nesse local de forma invisível. Por isso que aqui é confortável, é tranquilo, há uma serenidade, há uma paz. Porque os anjos sobrevoam invisivelmente sobre nós, nos dando essa proteção. Deu para entender o texto agora? Muito bem. Se entenderam, parabéns. Deus seja louvado. Por qual lei seremos julgados? Há um julgamento com base numa lei. E o texto é Tiago, capítulo 2, verso 12. Tiago disse assim, ó, assim falai e assim procedei.
Em outras palavras, está dizendo o seguinte: o que você falar, o que você prometer, cumpra, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então veja bem, se o cristão, o que ele fala, ele cumpre, ele também vai ser julgado, porque vai ser julgado todos. Agora, no caso dele proceder em conformidade com o que ele conhece, com o que ele aprendeu, quando ele for julgado, ele vai ser julgado pela lei da liberdade, ou seja, a lei que iria condená-lo, caso ele não tivesse procedido de acordo com o conhecimento que ele tinha, essa lei para ele não seria liberdade, seria prisão. Mas se quando ele conhece, ele pratica, o que ele sabe ele faz, quando erra se arrepende, também vai ser julgado como qualquer outro. Mas quando colocar diante dele a lei não tem do que acusá-lo, porque ele fez tudo beleza. Quando errou foi a Deus, pediu perdão, Deus perdoou. Então a lei que condena o ímpio é a que liberta o salvo, o fiel, o cristão, o que procedeu com a luz que tinha. Entendeu como é fácil de entender? A mesma lei está ali para ambos. Aí chegou lá a Tatiana, que tudo que aprendeu se esforçou para praticar. Disse: Senhor, isso aqui é ótimo, importante demais, me ajuda a praticar, que eu achei isso tão legal. Aí o Senhor ajuda e ela pratica. Ou seja, ela falou e procedeu. Aí chega lá eu, que conheço a mesma coisa e nem ligo, dou as costas, vamos embora. Aí um dia Deus chama os dois para o juízo. Nós vamos lá, está lá, mesma lei. Aí Deus disse: por essa lei, Tatiana, você está absolvida, beleza, você conhecia, você praticava, está tudo bem, a lei não pode lhe acusar de nada. Agora já o Paulo não, o Paulo fez tudo o contrário, olha aqui, ó. Entendeu? Então o texto é muito claro: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Liberdade. Que coisa boa, né? Receber liberdade. Só que as pessoas têm uma noção diferente de liberdade. A concepção de liberdade que as pessoas têm é que liberdade é fazer o que quer. Não, eu vou para tal canto porque eu sou livre. Eu posso isso e aquilo porque eu sou livre. Gente, só lembrando, fazer o que quer não é sinal de liberdade. De acordo com a Bíblia, alguém só é livre quando ele pode fazer a vontade de Deus. Enquanto eu ou você não está podendo fazer a vontade de Deus, é porque nós ainda não somos livres. Por quê? Porque a liberdade é Deus. Então, se eu não posso fazer a vontade dele por alguma razão, faço mais é a minha, então eu estou escravo de mim mesmo. Agora, se eu posso fazer a vontade de Deus, aí eu estou livre. Sabe por quê? Jesus disse assim, ó: quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Aí ele disse lá em João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, Senhor? Aí lá ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque a liberdade é Jesus. Ele também é o caminho, e é por ele que a gente vai ao Pai. Caso eu não vá por ele, porque eu estou indo pelo meu próprio gosto, e por mim mesmo, ele disse: se você não estiver comigo, você não pode fazer nada. Percebe aí o quebra-cabeça da liberdade? Então, eu e você deveremos refletir em casa sozinho. Senhor, isso que eu chamo de liberdade, é liberdade mesmo? Espera aí que eu vou já saber. Estou podendo servir a Deus? Estou podendo cumprir suas orientações? Estou podendo obedecer às suas ordens? Não, então não estou liberto ainda não, tenho que me esforçar mais. Tenho que pedir a Deus mais força, mais sabedoria, mais conhecimento. Agora já estou, então estou liberto. E essa liberdade, ela deve ser buscada todos os dias. Não vai chegar um dia que você vai estar livre e diga assim: pronto, agora eu posso voar, estou liberto. Não, é um conflito permanente. Tem que conservar a liberdade. Ok? Muito bem, vamos para frente. Qual será a sentença? Não vai ter o juízo, vai ter a sentença. Qual é a sentença? Olha o texto bíblico aí, evangelista. Irão estes para o tormento eterno. Aqui, o texto anterior fala do mal e do né? Então, irão estes para o tormento eterno, estes os maus, mas os justos para a vida eterna.
Outra coisa que eu quero dizer para vocês sobre esse verso, é porque causa uma impressão que os ímpios, a gente lendo só esse verso mesmo, que os ímpios, os maus, sofrerão um tormento eterno. Eterno assim para sempre, nunca mais vai acabar. Aí diz o povo que a pessoa vai para o inferno, lá para o lago de fogo, aí lá está cheio de capeta com espeto, o fogo ardendo e ele cutucando direto. Inclusive eu fiz um convite para um amigo, vim para uma série de estudo como esse aqui na igreja, e ele disse para mim que os planos dele era ir mesmo para o inferno, onde tinha os capetas cutucando assim. Eles queriam ir mesmo para lá, não queria vir para a igreja não. Aí eu disse, puxa vida, tem que respeitar a opinião desse homem, embora eu vou orar por ele alguns dias e tal, falei, conversei, mas ele pregou que queria era assim mesmo. Isso já faz muitos anos, até hoje ele não apareceu em igreja nenhuma, ele fica só em casa e tal, está se ajeitando para esse negócio aí. Tomara que Deus, pela sua misericórdia, ainda o alcance e livre ele diz que ele nem sabe o que é. Pois bem, mas não há esse tormento eterno para sempre. Vou dizer para vocês quais são as razões. Primeiro, na Bíblia, só para você ter uma ideia, na Bíblia a palavra eterno, ela surge a primeira vez do hebraico. Aqui já está em grego, porque está no Novo Testamento, está no grego e traduzido para o português. Mas o surgimento da palavra é lá no hebraico. No hebraico, eterno, ou para sempre, ou infinito, que é a mesma raiz, a palavra lá para o hebraico é olam. Olam, se você pesquisar lá, ela tem duas vertentes. Quando olam aponta para Deus mesmo, significa infinito, para sempre. Quando esse olam tem qualquer relação com o ser humano, aí é eterno enquanto durar. Entendeu? Aí a minha pergunta é, isso aqui tem alguma relação com o ser humano? Então é eterno enquanto durar. Por exemplo, aqui ele diz, irão estes para o tormento eterno. Está falando do ser humano. Então, se tratando de ser humano, é eterno enquanto durar. Mas vamos supor que você não está confiante nisso. Não, porque eu não estudei hebraico, eu estou um pouco desconfiado. Eu penso aqui em todas as coisas que possam lhe ajudar ou lhe atrapalhar. Estou um pouco desconfiado. Então, veja bem, vamos para o lado da justiça de Deus, que é mais fácil de você entender. Você considera que Deus é justo, sim ou não? É justo. Então, veja bem, uma pessoa que nasceu e quando começou a tomar as primeiras decisões da vida, começou a pecar. E aí morreu com 40 anos. Aí foi 40 anos pecando. Seria justo que o castigo dessa pessoa durasse uma eternidade sem fim para todo sempre? Seria justo isso? Deus estaria sendo justo se colocasse essa pessoa num lago de fogo, rodeado de capeta lá cutucando, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, por 40 anos de pecado? Esse castigo não estava desproporcional, não? Estaria desproporcional, então Deus não seria justo. E ainda mais, aí do lado dele tem um que viveu muitos anos, 100 anos, 90 anos, cometeu os mesmos pecados, mas só que foi o dobro dele. Aí vai ter a mesma sentença dele, porque os dois vão ficar juntos. Essa punição, esse castigo está proporcional, está correto, está justo? Alguém justo faria isso? Não, de forma nenhuma. Outra coisa, a palavra de Deus diz que Deus vai purificar o universo de todo o mal que já houve desde o começo do mundo. Não é para ficar nem rastro de pecado. Ele dizia assim, pecado e pecadores não mais existem, acabou. Os outros mundos criados por Deus, nenhum desses caiu em pecado, só o planeta Terra. O céu foi expulso de lá, os anjos que pecaram. E o céu está purificado. A pergunta é, aonde seria esse negócio, esse inferno? No universo. Nem espaço tem. Então aí você vai, né, já que você provavelmente possa ter desconfiado da primeira explicação, então vai pensando nas outras, vai ver como isso não faz sentido. Eu não seria um Deus de amor se assim fizesse. Então, por que eterno? Eterno enquanto dura. Por quê? A pessoa foi punida, destruída pelo fogo eterno, ali proporcionalmente o tanto de tempo que pecou, o fogo acabou, a Bíblia diz que ficará só as cinzas, e aí foi eterno, porque nunca mais essa pessoa voltará à existência. E aí esse fogo que queima o ímpio, é o mesmo que purifica a terra, para que os salvos habitem. E aí vem a expressão do profeta Zacarias, dizendo que os justos pisarão as cinzas
do fogo que queimou os ímpios. Mas não é cinza literal, os pés todos sujos de cinza assim não. É porque essa terra vai ser destruída com os ímpios, se tornará em cinzas. Deus purificará, tornará essa terra um grande jardim, e é aqui que vamos morar. Então, era como se estivéssemos em cima das cinzas. Então, tudo nós temos que raciocinar quando lemos a Bíblia, para que a gente possa entender direitinho e sentir prazer na leitura da palavra de Deus. Então, qual será a sentença? O castigo eterno, a morte eterna para os ímpios, e os justos vão para a vida eterna. Agora aí está certo. Muito bem, a última pergunta de hoje. Agora, quem é o advogado nesse processo todo aí? Quem vocês acham que é esse advogado? Jesus Cristo? Muito bem, então vamos lá. Meus filhinhos, olha a forma como ele se dirige a você. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, esse livro que está aí na sua mão, essas instruções, todo esse cuidado, é para lhe ajudar a não pecar. Está aí as instruções, está aí as informações. E se alguém pecar, ou seja, o cuidado é para não pecar, mas tem a possibilidade de pecar. Então, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja bem, eu quero contar para vocês uma história para a gente finalizar, está bem na hora mesmo, ali 8h30 ponto. Do tempo em que os carros eram tracionados a animal. Hoje a gente ainda vê muito as carroças, né? Então, tração animal. Nos Estados Unidos, numa cidade no interior dos Estados Unidos, houve uma cena, e quando eu li essa história me marcou para esse assunto. Um garoto que estava jogando bola na rua, na sua pequena cidade, numa rua descida, ladeirada, a bola cruza a rua, e ali vem um homem com uma carruagem, algumas carroças, alguns cavalos, e esses cavalos tomaram as rédeas do seu condutor e desceram desembestado em alta velocidade, bem no momento que o garoto atravessava a rua para pegar a bola, completamente distraído. E naquela mesma hora, ia passando uma pessoa para cruzar a rua, bem arrumado, com a pasta do lado, ia para o seu trabalho. E quando ele viu que o menino distraído ia ser completamente atropelado pela carruagem, e provavelmente até morresse, esse cidadão se atirou ao meio e puxou o garoto de uma vez, e ele caiu e foi ferido, mas o garoto foi livre. Ele feriu os peitos, feriu o braço e saiu todo ferido. E o garoto olhou assim meio sem jeito e foi embora buscar sua bola, e o homem foi ferido. E o tempo foi passando, e aquele garoto se tornou um adolescente, se tornou um homem, e entrou pelo mundo do crime, foi fazer coisas erradas, esqueceu daquele livramento tão grande daquele dia, não parou para agradecer, não buscou a Deus. E nos Estados Unidos, vocês sabem que alguns estados têm pena de morte. E teve um dia que se juntou tantos crimes, que aquele garoto foi indicado como uma das pessoas daquele estado que seria sentenciado à morte. Mas ele tinha que passar por uma última audiência. Naquele dia seria decidido de sim ou de não. Mais provável para sim. Então o que acontece? Quando ele entra na sala, perante a autoridade que teria a palavra final, ou para absolvê-lo ou para condená-lo, ele estava ali já como homem, né? Cabeça baixa, preocupado, sabendo da possibilidade de morrer, ser sentenciado à morte. Quando chegou a vez dele falar, ele olhou para o alto, olhou assim, e alguma coisa mexeu com ele, e ele, puxa, eu conheço esse homem. E ficou ali, né, se batendo dentro de si mesmo. E quando chegou a hora dele falar, ele disse assim, olha, eu conheço o senhor, de algum canto. E aí, com a voz embargada, disse, o senhor lembra daquele garoto, na cidade tal, na época tal, da carruagem lá do acidente, que o senhor se atirou no meio e salvou o garoto? Lembro. Eu tenho até as marcas ainda, das cicatrizes nos braços, no peito, eu me lembro demais daquele dia. Ele disse, pois eu sou aquele garoto. Eu cresci, fiz coisas que não devia fazer, e hoje estou aqui. Mas já que o Senhor me livrou naquele dia, o Senhor me salvou, me defendeu, me protegeu, e hoje eu estou aqui, eu apelo para que o Senhor me absolva, para que o Senhor me proteja. Eu não vou mais fazer isso.
e apelou para aquele homem. E o homem disse: amigo, naquele dia eu fui o seu advogado, eu te defendi, eu te protegi, eu te dei uma chance, aquilo foi tudo para você, foi graça, foi favor imerecido. Mas infelizmente, hoje eu não posso mais advogar a sua causa. Hoje eu sou o juiz, e como juiz, tudo já passou e você está condenado. Irmãos, hoje nós somos aquele garoto que atravessa a rua despercebidos. Estamos desatentos, às vezes longe de Deus. E o texto que lemos diz que Jesus hoje é o meu e o seu advogado. Hoje Ele advoga a nossa causa. Nós estamos aqui falhos, cheios de defeitos, natureza pecaminosa. Qualquer coisinha a gente se aborrece, qualquer coisinha a gente está a cara feia, qualquer coisinha para nós é um mal entendido, a gente às vezes não quer perdoar, a gente já se desconcentra, só está bem quando tudo está bem. Quando alguma coisa sai do eixo, a gente já perde as estribeiras, já está de outra maneira, já muda a cara. Mas mesmo assim, Jesus está atravessando a rua comigo. Mesmo assim Ele está do meu lado para me livrar do pior. Ele está intercedendo por mim, levando a minha causa perante o Pai todos os dias. Pai, perdoa, eu morri por Ele, eu sei que Ele é assim, que ela é desse jeito, mas ela está confiante em mim ainda. Ajuda, perdoa. Jesus está fazendo isso por mim e por você hoje. Mas quando Jesus voltar, assentado no seu trono, as nuvens dos céus, com poder e grande glória, ao lado do Pai, Ele vai deixar de ser esse advogado. Ele vai ser o juiz. E Ele mesmo disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então os honorários de Jesus são gratuitos e estão à nossa disposição agora. Mas tudo isso vai cessar um dia. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade que está diante de nós agora. Deus está passando aí no seu coração, está mexendo com você. Há um conflito interior nessa hora. Eu tomo essa decisão, eu não tomo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho muitos planos, eu ainda quero ir tão longe. Depois eu volto para ficar com Jesus. Quem sabe quando eu ficar mais velho, quem sabe quando eu me aposentar, quando eu conseguir a casa própria, quando eu casar, quando eu fizer aquela viagem, aí eu volto e fico com Jesus. E se não der tempo, meu irmão? Aquele homem teve todo o tempo para nem ir ao banco dos réus, mas ele vacilou demais. A história dele terminou de uma forma triste. Ele perdeu a sua vida e foi condenado nos Estados Unidos da América. Eu e você temos oportunidade hoje de entregar a vida a Jesus Cristo. De fato, mesmo falho, mesmo defeituoso, como nós somos, mas Ele cuida muito bem de cada um de nós. É uma chance a mais todos os dias. Hoje, quando você acordou, Ele colocou uma página em branco diante de você, para você mesmo escrever a sua história. Que história você escreveu hoje? O que é que está na introdução da sua história? O que é que está no corpo da sua história? E o que dizer da parte final da sua história? Queridos, nunca vai ser perdido o tempo que nós dedicarmos a Deus. Tem até um pensamento que diz que quem não tem tempo para Deus é porque vive perdendo tempo. O tempo é de Deus, a vida é de Deus. O que acha de colocar a vida nas mãos de Deus? Quantos dos nossos amigos que aqui estão participando apenas da metade do nosso estudo? Estamos na metade. Mas será que já foi suficiente para você formular uma opinião favorável a Jesus Cristo? Hoje não tem batismo, hoje não tem cerimônia, não tem nada. Apenas a fim de intensificar mais ainda as nossas orações por vocês. Quantos acham que valerá a pena essa dedicação de um dia dizer: Senhor, eis-me aqui, salva-me por tua graça?
Quantos acham? Não precisa vir aqui, não precisa levantar, não precisa nada. Levante só sua mão para a gente orar mais por você ainda. Só para me ver, para nós orarmos por cada um de vocês ainda mais. Olha como Jesus é maravilhoso. Todos querem Jesus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Parabéns pela sua decisão. Vamos orar mais pelos nossos amigos e por nós também. Nós também estamos envoltos no mesmo conflito. Pense nisso e seja feliz de verdade. Medite nas letras dessa música. A Luana vai cantar. A interpretação da Luana, nós vamos ouvir uma música maravilhosa. Reflita e deixe Jesus nascer no seu coração. Deus seja louvado.